Vamos lá. Irmãos, o que cabe a mim falar para vocês hoje é uma lição que eu gosto bastante. Até troquei uma figurinha com a pastora Deise à tarde. A gente tem uma mestre no nosso meio, né? Então a gente sempre tem que tirar uma figurinha com ela, trocar uma figurinha. Mas a minha lição que eu vou falar nessa noite é sobre a nova aliança. Lá no final tem umas perguntas, né? Eu vou lá nas perguntas. Qual a principal diferença entre a antiga e a nova aliança? É isso que eu quero tentar trazer para vocês essa noite. De que forma a nova aliança impacta a sua vida diariamente? Ficou pequenininho. Como podemos viver plenamente sobre a graça dessa aliança? Mas vamos lá. Introdução, está na apostila, tá? Vou ler o que está na apostila. A nova aliança é o pacto estabelecido por Deus através de Jesus Cristo, substituindo a antiga aliança baseada na lei mosaica. Essa nova aliança não está fundamentada em sacrifícios repetitivos. Fala comigo. Sacrifícios repetitivos. Isso é bom a gente saber. Mas no sacrifício único e perfeito de Cristo na cruz. Por meio dela, Deus oferece perdão dos pecados, transformação do coração e uma relação direta com Ele, sem a necessidade de intermediários humanos. Vamos reforçar isso. Sem necessidade de intermediários humanos. Nesse estudo, exploraremos os fundamentos, promessas e implicações dessa aliança para a vida cristã. As alianças de Deus. Está na apostila isso aí. Ao longo da história da humanidade, Deus estabeleceu diferentes alianças com o seu povo, demonstrando o seu compromisso e plano redentor. Essas alianças serviram como marcos no relacionamento entre Deus e os homens, culminando na nova aliança em Cristo. Primeira aliança que a gente vê, a aliança com Noé. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com o dilúvio. O arco-íris foi estabelecido como sinal dessa aliança. Segunda aliança, a aliança com Abraão. Promessa de uma grande descendência e uma terra para o seu povo. Abraão foi justificado pela fé. Gênesis 15, versículo 6, Romanos 4, versículo 4 e versículo 3. Uma aliança mosaica e a aliança davídica. Então, vamos lá. Está lá, mas a gente vai conversar um pouco. É importante a gente saber, irmãos, sobre como que funcionava uma aliança. Para nós que somos aqui do Ocidente, a gente às vezes não entende muito como era feito essa aliança no Oriente. Então, a Bíblia basicamente foi escrita, só para a gente entender, né, em uma linguagem para o Oriente. Então, algumas coisas para nós fica difícil entender. Uma das coisas que talvez para nós seja, para mim, por exemplo, eu ficava perguntando por que Cristo teve que derramar sangue na cruz do Calvário? Por que ele teve que derramar sangue? Alguém sabe me falar? Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há o quê? Não há remissão de pecado. Legal, a Bíblia fala sobre isso. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. No Antigo Testamento, como é que funcionava isso, irmãos? Matava os animais, sacrificava animal, o animal derramava sangue, os pecados eles eram jogados para baixo do tapete, mas eles não eram esquecidos. Então, quer dizer, imagine você, quem é que tem seguro? De vida, de carro, seja o que for. Então, quase todos têm casa, quase todos hoje nós temos seguro de alguma coisa, né? Então, mais ou menos funcionava assim. Todo ano era feito sacrifício pelo pecado. Então, imagine você todo ano renovando seu seguro. Então, só uma linguagem para você entender. Então, todo ano você tinha que ir no templo e renovar seu seguro de vida, resumindo a história, para que o próximo ano, perdoar o ano que você passou e você tenha o próximo ano de vida em Cristo, né, em Deus. Mais ou menos isso para você entender como é que funcionava no Antigo Testamento. Para entender melhor, numa das aulas eu dei uma rabiscada, uma pincelada sobre isso, e qual é o nome dela? A Drica falou que eu tenho que ficar parado. Isso aí. Não, era sem microfone. É que eu me mexo muito. Eu só não ganho do Camilo, né? O Camilo, ele faz uma maratona aqui, né? Ele vai e volta. Então,
Para vocês entenderem, eu vou dar uma pincelada que é importante a gente saber. E isso eu tirei de um livro chamado Duas Pulgas Sem Nenhum Cachorro. O escritor se chama Greg Hill, o nome do escritor. Cara, excelente. Ele vai falar sobre casamento, mas antes de ele falar do casamento, ele vem trazendo como que era uma aliança, e depois ele vai falar sobre o casamento. Então, como que era feita uma aliança na cultura oriental? Por exemplo, existia, a gente brinca, antigamente a gente brincava que fazia pacto de sangue, talvez o mais antigo aí, nós vamos ser amigo para a vida toda, fechado, aí cuspia no dedo, né? Colava um dedo no outro para dizer que era pacto, ou então cortava dedo e encostava sangue com sangue. No livro diz que até hoje os ciganos fazem isso. Então, quando eles casam-se, quando eles vão se casar, eles cortam o dedo, o esposo e a esposa, e eles colam um dedo no outro para dizer que estão fazendo um pacto de sangue. E quando fazem um pacto de sangue, não existe como quebrar esse pacto. Quer dizer que, por isso que Romanos 7, eu vou ler Romanos 7, quem quiser abrir a Bíblia aí, Romanos 7, Romanos capítulo 7, e daí Paulo vem explicando mais ou menos, só para a gente entender. A gente vai ler bastante a Bíblia essa noite, irmãos, se possível. Glória a Deus. Mas vamos lá, aqui está melhor, né? Aqui está melhor. Vamos lá. Então, Romanos 7. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando a mulher se casa, a lei e a une a seu marido, quando ele estiver vivo, no entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicará à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, ela se casar com outro marido, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre desta lei, e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Então Paulo está falando isso aqui, olha, para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionava a questão da lei e a questão do pacto de sangue. Vou citar o exemplo do casamento. Por exemplo, Paulo aqui nessa linguagem fala, por exemplo, então, enquanto o marido estivesse vivo, aquela aliança continua. Só termina a aliança quando alguém morre. E até aqui eu vou dar uma pincelada. Hoje, o nosso esposo está vivo ou está morto? Então, na cruz, Cristo fez uma aliança com nós. Amém, irmãos? Quem crê nisso? Glória a Deus. Então, na cruz, Cristo derramou seu sangue e fez uma aliança com nós. Hoje, essa aliança que Cristo fez, que se chama a nova aliança, é válida ainda, sim ou não? Sim. E vai ser perpétua, eterna. Porque o noivo jamais morrerá. Ele morreu, ressuscitou e agora ele vive eternamente. Com isso, como ele vive eternamente, essa aliança é eterna. Então, resumindo o que está falando. Quando essa pessoa, por exemplo, eu ia receber, vou na fita para vocês entenderem, eu ia receber lá em casa a Renete. Então a Renete vai me visitar. Isso falava cultura, onde a Bíblia foi escrita para vocês entenderem. Eu recebi a Renete lá em casa. Para mim receber a Renete, eu ia falar da importância da Renete através do animal que eu ia sacrificar para ela. Então a Renete é legal, ela é gente boa, beleza, eu vou sacrificar um pombinho para ela. A Renete chegava lá, um pombinho, uma pessoa importante, beleza, ok. Então, conforme o quilate, vamos dizer assim, do animal que eu sacrificava, eu estava falando da importância que essa pessoa tinha para mim. Então a pessoa entrava lá, olhava o animal que era morto, entrava. Quando eu sacrificava um animal para receber essa pessoa que estava na porta da minha casa, eu estava falando para essa pessoa que eu estava fazendo uma aliança com ela. Ela simplesmente não estava entrando na minha casa,
Eu estava fazendo uma aliança com ela. Quando eu sacrificava um animal de mais importância, eu estava falando, vamos dizer assim, o animal da época, que era o mais importante, se chamava novilho cevado. E agora a gente vai entender um pouco por que aquele pai do filho pródigo, quando o filho voltou, ele sacrificou um novilho cevado. Por que ele sacrificou um novilho cevado? Porque ele estava falando para o filho, o novilho cevado era sacrificado para quando eu recebia um rei na minha casa. Eu recebia um rei na minha casa, eu sacrificava um novilho cevado para receber esse filho. O que aquele pai estava falando para o filho pródigo que voltou, a importância dele. E você está voltando para casa e você está voltando como um rei. Vamos lá. Para a gente entender. Quando aconteceu a Páscoa? Quem lembra aqui da Páscoa? A gente vai ligando os pontos para vocês entenderem o porquê do sangue derramado. Quando aconteceu a Páscoa, o que era a ordem de Deus para o povo de Israel? Passar o sangue onde? Nos umbrais da porta. Agora você começa a entender o porquê que foi passado sangue nos umbrais da porta. Então, meu povo, passe sangue nos umbrais da porta. Quando aquele povo sacrificou o animal, passou sangue nos umbrais da porta, o espírito da morte passou e não atingiu eles, por quê? Alguém arrisca falar? Porque eles fizeram uma aliança com o Senhor. Então quer dizer, aquele que tiver o sangue é que fez um pacto com o Senhor. E quer dizer o quê? Que existia alguém maior dentro da casa. Então o espírito da morte não pôde tocar neles, porque existia alguém maior dentro da casa. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele derrama seu sangue e faz uma aliança com nós. A Bíblia fala em Lucas que isso é o cálice do quê? Da nova aliança. Então eu estou pincelando um pouco sobre essa questão do sangue para vocês entenderem e ter essa lógica do sangue. Quando morriam, no Antigo Testamento, quando sacrificava o animal, tinha que jogar, aspergir, né, o sangue na Arca da Aliança e assim por diante. Isso tem uma aula que dá para a gente, deve ter a aula por aí que vai falar mais sobre isso. Mas, para vocês entenderem sobre essa questão do sangue, onde chega. Quando Cristo faz uma aliança, vamos lá, se você quiser abrir a Bíblia, em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 7. Tá lá? Opa! Tá lá, irmãos. Quem não trouxe a Bíblia, tá lá. Vamos lá. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei a minha aliança entre mim e ti te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Vamos lá. Deus aqui faz uma aliança com Abraão. Quem é essa descendência que Deus está falando para Abraão, irmãos? Quem era o povo que Deus estava falando para Abraão ali, que ele ia fazer uma aliança, ia se multiplicar, ia ser uma grande nação, ia ser uma multidão de gente? Quem seria esse povo? O povo, os hebreus, os povos de Israel. Amém? Então, Deus faz essa aliança com Abraão. É interessante falar isso, não quero fugir um pouco da aula, mas eu acho interessante falar sobre isso. A Bíblia fala que Deus falou para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Amém? Abraão obedeceu, sim ou não? Em parte. Ele saiu da sua terra, mas saiu da sua parentela? Não.
Ló era parente dele, sobrinho. Então, Abraão saiu da sua terra, mas não saiu da sua parentela. Então, levou seu sobrinho Ló. Fechou. Quando chega um momento da vida de Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero um sacrifício bem fácil de você. Esse é bem tranquilo, você vai resolver de boa. Apenas quero seu filho. Bem fácil de resolver, né, irmãos? Bem tranquilinho para Abraão, não vou te dar pressão nenhuma, só quero teu filho. E o que acontece? Quando Deus pede o filho para Abraão, para nós parece ser fácil resolver, porque na força da emoção, cara, pedir o sacrifício eu faço, eu vou fazer, Senhor, beleza. Só que da onde Deus falou com Abraão, até onde Abraão tinha que sacrificar o filho dele, dava 3 dias de caminhada. Então por que Deus fez isso? Porque queria saber se Abraão agora estava disposto a obedecer a Deus na íntegra. Agora vamos ver se Abraão está disposto a me obedecer. Agora eu vou te dar 3 dias para te pensar. Então, cara, 3 dias de Abraão pensando: será que vale a pena? Será que eu vou obedecer? Será que é isso? Tá, fechou. Quando Abraão puxa para matar o filho, Deus para, o anjo aparece, para, a história você sabe. O que Deus faz ali? Abraão, olha para o céu, e a sua parede. Olha para o céu, será as estrelas, vai ser a sua geração, enfim. Deus ali renova a aliança, a promessa que fez com Abraão lá atrás. Porque Abraão agora estava disposto a obedecer a Deus na íntegra. Então, é um livro, a pastora deve conhecer, que se chama O Duplo Chamamento, de Watmani. Watmani escreve sobre isso, num livro chamado O Duplo Chamamento. Existem 7 duplos chamamentos na Bíblia. Fala Abraão, Abraão, Maria, Maria. Quando Deus fala Israel, Israel. Quando Deus faz o duplo chamamento, e ele traz sobre o porquê do duplo chamamento, cara, esse livro é excelente. E daí ele fala sobre essa questão de Abraão, Abraão, Abraão. Aí ele renovou, Abraão, Abraão. Então Deus renova. Aí foi testada a fé dele, e aonde entra também essa passagem, essa renovação, essa questão dessa aliança com Deus. Depois Deus renova, vamos dizer assim, usar essa palavra só para vocês entenderem, renova essa aliança com quem? Com Moisés. E a gente usa muito essa questão do Antigo Testamento, essa antiga aliança, o antigo pacto, como o antigo pacto com Moisés, porque Deus falou com Moisés no monte, deu para quem Moisés? Os 10 mandamentos, legal, bênção, mas esses 10 mandamentos, só para vocês entenderem, a promessa foi dada para Abraão, e Deus, como para Moisés, tivesse dado as regras da aliança, entenderam? Tinha feito com Abraão, agora com Moisés, agora eu vou te dar a regra dessa aliança, porque uma aliança, um pacto, existe compromissos. Então existem compromissos desse pacto. Então, quando o compromisso é com Deus, no Novo Testamento, é um compromisso unilateral. Eu sei que é difícil até falar sobre isso, mas ainda bem que vocês estão numa igreja chamada Plenos da Graça, que nem fica mais fácil a gente falar sobre isso, e é bom a gente ensinar sobre isso. No Novo Testamento se chama um testamento de unilateral, que quem tem compromisso num compromisso unilateral? Só quem tem compromisso? O Senhor. Porque mesmo que nós façamos um monte de caca, Ele não muda, nesse sentido. Ele continua, a Bíblia fala que Ele continua fiel. Ainda que sejamos infiel, Ele continua fiel. Já falei aqui em outra aula, mas pode ser que alguns irmãos não estejam, o pastor também também já falou, enfim. Quando Adão pecou, quem mudou? Foi Adão ou foi Deus? Quando Deus, no encontro que ele tinha todo dia com Adão, ele continuou no encontro, sim ou não? Quem se escondeu? Foi Deus ou foi Adão? Adão. Deus continuou o mesmo. Adão, cadê você? Quem falou para você que você estava nu, Adão? Tipo assim, Adão, quem você está ouvindo agora além de mim?
Adão começou a ouvir uma outra voz que não era do Senhor. Vamos lá. As pragas vieram para o Egito. Bota aí Salmo 105, por gentileza, e 37. Quando a praga foi para o Egito, irmãos, o povo de Israel, o povo de Deus, foi atingido pelas pragas, sim ou não? Quando as pragas foram, Deus mandou as pragas. Quem lembra que Deus mandou as pragas? O povo do Senhor que estava lá, no local, na mesma terra, no Egito, eles foram atingidos pelas pragas? Sim ou não? E o detalhe, Salmo 105, 37, 105, 37 fala o seguinte: e tirou-os para fora com o quê? Entre suas tribos não houve um só fraco. Então, além de eles não serem atingidos, resumindo a história, saíram com prata e ouro. Saíram com grana no bolso. E com saúde. Algumas traduções falam, aqui a minha tradução fala, então Deus fez sair do seu povo com prata e ouro entre suas tribos, e não havia um só inválido. Não havia um só inválido. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. É verdade. Vamos lá. A aliança de Moisés com Abraão fechou. A apostila diz o seguinte: assim Deus faz uma aliança com Moisés e com o povo de Israel, especificamente no Monte Sinai, como descrito no livro de Êxodo. Essa aliança, conhecida como uma aliança mosaica ou aliança sinaítica, estabelece as leis, mandamentos e o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Irmãos, por que Deus mandou as leis? Alguém sabe falar? Para botar regra na bagunça. Botar regra na bagunça. E a gente vê os 10 mandamentos e a gente sabe que não tinha os 10 mandamentos, mas existia mais quantos, né? 613 preceitos. Lá você sabia que comer camarão era pecado? Você não podia comer camarão, você não podia, Alberto, não podia ir na Avenida Atlântica pedir uma porção de camarão, porque seria pecado. A mulher, quando estava nos seus dias, por exemplo, ela não poderia ficar no meio da sociedade, ela tem que ser afastada, porque ela era considerada uma mulher impura. Então aquela mulher de fluxo de sangue, que tocou as vestes de Cristo, ela estava afastada da sociedade por causa disso. Então quando ela toca em Cristo, vocês sabem da história. Então existiam muitos preceitos, muitas coisas, que no Antigo Testamento, exatamente para quê? Quando Deus dá os mandamentos, cara, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, Deus sempre se revelando como que ia ser a nova aliança. Resumindo a história, era isso. Deus sempre transportando o povo na linguagem do Antigo Testamento, para o povo entender como seria o Novo Testamento, como seria essa nova aliança. Literalmente as leis, os preceitos, Deus estava fazendo tudo aquilo, não porque ele era ruim ou ele era mau, que queria castigar o povo. Na realidade, ele estava falando para o povo que, diante das suas forças, vocês jamais vão conseguir. Diante de tudo que vocês querem fazer, esforço que vocês estão fazendo, vamos dizer, para me agradar, vocês não vão conseguir. Tem 613 regras para vocês cumprirem. E será que a gente ia falhar em algumas, irmãos? Será que hoje nós falhamos em algumas dessas? Quem dirige aí? Quem tem carteira de motorista? Isso aí, quem dirige aí no trânsito? Será que durante o trânsito nós somos desafiados, sim ou não? Quem é desafiado no trânsito? Posso levantar as duas mãos? Aquela trancada, irmão Miri. Glória a Deus, aleluia, abençoado. Que Deus te abençoe, amado. Vai com Deus. Aquela trancada no trânsito, ou aquela fila furada, você está numa fila gigantesca em algum lugar, num parque de diversão, alguém vai lá, fura sua fila, e você fica olhando.
Ah, abençoado do Senhor. Então, isso tudo é o quê? Provando nós, no Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, que não conseguiriam. E hoje nós conseguimos, sim ou não? Continuamos não conseguindo. Só que existe um sangue derramado na cruz do Calvário que nos fez santos e justos. Não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Ele é. Então, através do seu sacrifício, então, quando eu vejo o pastor Adeise, esse dia eu fui numa reunião, até da igreja, e até era um pastor, e falando assim, sabe por que a igreja não mudou? Porque ainda não tem uma consciência que nós somos pobres, miseráveis pecadores, e, sabe, diminuiu nós, vamos dizer, como filhos de Deus, ao mínimo, como se nós fôssemos ninguém. Como se nós fôssemos aquela mulher que falou para Jesus que, mas a gente come até das migalhas que caem da mesa. Amém? Aquilo fez bem para ela entendeu. Mas hoje, meus irmãos, nós temos um banquete servido do Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não se contente em comer só das migalhas que caem da mesa do Senhor. Hoje você tem uma mesa farta para você comer. Hoje nós não somos uns pobres, miseráveis pecadores. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós somos herdeiros e herdeiros do Senhor. Nós somos sacerdotes e sacerdotes. Não existe, vamos lá, isso é uma coisa que é interessante falar também. Não é nós homens que somos sacerdotes da casa. Você sabia disso? É muito pregado sobre isso. Você é homem, é o sacerdócio da casa. Legal, nós somos sacerdotes da casa. Verdade? Verdade. Mas a mulher também é. Porque a Bíblia fala que vós sois sacerdócios santos, geração eleita. Ele não está falando você, homem. Está falando todos que estão em Cristo. A minha filha de 8 anos, ela é uma sacerdote. Por que ela é sacerdote? Porque hoje ela tem ligação direta com Deus. Quem tem ligação direta com Deus aqui? Quem vive com o Wi-Fi ligado aí, de não sei quantos gigas ligado. Hoje nosso Wi-Fi é ligado. Não é mais internet, não, irmão Meri. Aquela internet de escada que ficava discando, não carregava. Então nós hoje temos esse contato com o Senhor direto. Então todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos livre acesso ao Senhor. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores, irmão. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, é verdade. Mas quando Cristo olha para nós, Ele nos olha assim. Então quando nós... E é isso... Vamos lá. E é isso que nós temos que ter em mente nessa noite. Porque a Bíblia fala que o inimigo não pode mais nos tocar. Sim ou não? Não pode mais nos tocar. Ele não tem mais poder para nos tocar. Sabe qual é a única maneira que o inimigo nos toca? Diminuindo em nossa mente aquilo que Cristo fez por nós. Quando ele entra na sua mente, diminuindo aquilo que Cristo fez por você, você acaba perdendo a sua identidade em Cristo, e com isso você realmente vive como esse pobre miserável pecador. Porque chega alguém, por exemplo, doente na sua casa, querendo uma oração, você liga para a pastora e diz: pastora, tem uma pessoa aqui querendo oração, será que você não pode orar por ela? Quem era para orar, irmão? A pastora Deise ou você? Fala aí para mim. Seu filho está doente em casa, está com uma dificuldade em casa, está enfermo, com febre. Quem tem que orar por ele, irmão? Você ou a pastora Deise? Não estou anulando a pastora Deise nem o pastor Gilberto, misericórdia, chame-os. Mas quem primeiro teria que ter orado? Você. Então, quando você assume esse papel de sacerdote, e isso está nessa nova aliança, uma das coisas da nova aliança é você assumir o seu papel de filho. Na antiga aliança, quem tinha acesso ao Senhor? Só quem? Os sacerdotes. Só os sacerdotes tinham essa. E a presença do Senhor era representada através de uma arca. Então quer dizer, aonde a arca estava a presença do Senhor. Cara, devia ser chato, né?
Porque só ali, teria que ir atrás da arca, tá atrás da arca para você receber a presença do Senhor. E olha o privilégio, irmãos, que nós temos hoje. Olha o privilégio que nós temos hoje, que a arca está lá no seu quarto. A arca está lá no seu banheiro, a arca está lá no seu carro. Quando você está dirigindo, a arca está ali junto com você. Quando você está na sua bicicleta, quando você está no ponto de ônibus, quando você está no ônibus, a arca está junto com você. E você tem livre acesso. Então, uma das coisas que a nova aliança quer trazer para nós é essa mentalidade de livre acesso. De livre acesso ao Senhor. Hoje nós aqui, a apostila fala que nós não somos ali, por isso que eu falei para vocês, lá na introdução, essa nova aliança não está fundamentada em sacrifícios repetitivos, mas no sacrifício único e perfeito na cruz. Por meio dela, Deus oferece perdão dos pecados, transformação do coração e uma relação direta com Ele, sem necessidade de intermediários humanos. O problema que muitas vezes acontece em nosso meio, irmãos, é que muitas pessoas, vamos falar de pregadores, pastores, ensinadores, querem costurar o véu que Cristo já rasgou. Estão costurando o véu que Cristo já rasgou. Jesus é o caminho, mas algumas pessoas são o pedágio. Porque para algumas pessoas, a mentalidade de algumas pessoas que ainda estão trancadas, com a mente presa no Antigo Testamento, acha que para algumas coisas acontecerem na vida delas, tem que fazer tal coisa, tenho que passar por tal pessoa, tenho que ir lá no meu profeta, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Irmãos, o que Cristo está dizendo para nós na nova aliança? Queridão, hoje é só eu e tu. Hoje você tem liberdade, você não precisa mais de nada. Hoje é eu e você. Quando nós viemos para cá nos reunir como igreja, como comunidade, nós viemos dividir alimentos. Amém? Amém? Como assim, Nilson, dividir alimentos? Nós estamos alimentados e viemos agora repartir o nosso alimento com os outros. Nós viemos aqui nada mais e nada menos que cultuar o Senhor, que adorar o Senhor numa comunidade, sim ou não? Então, às vezes nós chegamos aqui e achamos, cara, que culto ruim. Hoje o culto não foi bom. Não foi legal o culto. É, irmão, verdade? E quem disse que o culto foi para ti? Esse é o nosso problema, porque nós viemos para a igreja muitas das vezes querendo que o Senhor parece que o Senhor fez um culto para mim. Não é nós que estamos fazendo um culto para o Senhor. É o Senhor que está fazendo um culto para mim. Então, se eu chego aqui, o Senhor não fala comigo, ou o Senhor não entrega uma profecia, ou assim, ou não foi do jeito que eu programei a minha mente para que o culto fosse, eu saio daqui bravo. E eu quero dizer para você que realmente o culto não foi para você. Se você quer saber se o culto foi bom, quem quer saber se o culto foi bom aqui? Pergunte para o Senhor. Senhor, hoje o culto foi bom? Tu recebeu o nosso louvor? Tu recebeu a nossa adoração? Tu recebeu, Senhor, a nossa oração? Como é que foi, Senhor, hoje? Sim, nós conseguimos te agradar, nós conseguimos que o nosso... sabia que o Senhor não ouve o teu louvor? Como assim isso? Aí tu está de sacanagem. A Bíblia fala que o nosso louvor sobe para o Senhor como um cheiro suave. Então, por isso que às vezes eu me arrisco a cantar, porque daí ele não ouve a minha voz. Ele só sente o meu cheiro, porque ele está cheirando o quanto o seu coração está queimando por ele. Então o seu coração aqui, você está cantando, todo desafinado, sabe quem aqui é cantor de banheiro?
Não se acusa. Só a Aline? Quem mais? Opa, eu tenho parceiro de cantor de banheiro. Então. Agora eu tenho uma caixinha de som que eu levo pro banheiro, e daí eu boto a caixinha de som mais alta e eu fico lá cantando e ninguém ouve a minha voz. Então, no banheiro, irmão, você está lá todo desafinado, todo ruim. Será que Deus está sentindo o seu cheiro? Talvez, até arrepiei agora, talvez lá seja o lugar que Ele mais esteja sentindo o teu louvor, porque lá não tem ninguém vendo. Lá só é você e o Senhor. Lá é só você, o Senhor, a sua sinceridade, o seu coração queimando por Ele, porque lá você não precisa mostrar para ninguém que você está com a mão levantada, e às vezes está com a mão levantada e pensando na dívida que você tem que pagar amanhã. Às vezes você está com a mão levantada e pensando no problema que está lá na sua casa. Então, quando nós viemos aqui, se nós entendêssemos, eu estou falando de mim também, irmãos. Uma vez eu ganhei uma surra de Deus muito grande, pastor Luiz. Eu ministrava aula na igreja que eu congrego, e quem aqui ministra vai saber o que eu estou falando. Para mim é péssimo e é bom também, porque naquela semana que eu vou ministrar, eu faço um regime forçado, vou 50 milhões de vezes no banheiro, nervosismo, hoje mesmo não dorme direito, e assim vai. Glória a Deus por isso. Enfim, quando eu vou dar aula. E um dia eu estava indo para a aula e estava indo de carro, escutando o som, louvando o Senhor, e estava, sabe, leve, tranquilo. O Espírito falou para mim assim: por que tu está tão leve hoje, tão tranquilo? Se tu está indo para o mesmo lugar, que tu vai toda terça-feira, que é na terça-feira, você está tão leve? Disse, cara, porque hoje não é eu que ministro. Hoje não sou eu que prego. Daí o que o Espírito Santo falou para mim? Tá vendo? Você não está nervoso e você não está preocupado porque você está preocupado com a sua performance, não por aquilo que eu vou fazer. Porque se você estivesse preocupado com o que eu vou fazer, você estaria orando e intercedendo por aquele que iria dar aula hoje. Cara, foi uma surra gigantesca em mim, e hoje, cada vez que eu venho no culto, Senhor, abençoa o pregador, abençoa a pregadora, abençoa, usa ele poderosamente. Quem vai fazer isso a partir de agora? Sério, irmãos, domingo em casa, você vai vir num culto? Vou, hoje eu vou no culto. Senhor, quem vai ministrar o louvor? Senhor, usa eles, usa o pregador, usa a pregadora, usa assim, como se fosse você, irmão. Como se fosse você naquela noite que você viesse ministrar. Porque se essa fosse a nossa real preocupação, vamos dizer assim, não com a nossa performance, do que os outros vão pensar de mim, se eu fui bom pregador, se eu não fui bom pregador, se eu falei coisa certa, se eu não falei coisa certa, se eu falei heresia, se eu não falei heresia, nós estaríamos orando por todos eles que estariam aqui com o microfone na mão. E isso é a nova aliança. É isso que o Espírito Santo falou comigo, essa liberdade que ele falou comigo. Na antiga aliança, ele teria que usar alguém para vir falar comigo. Hoje, você é filho e filha do Senhor, sim ou não? A gente, vamos correr um pouco aqui vamos abrir, irmãos. Deixa eu abrir aqui, aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Vamos lá. Isso a gente lê em todo culto de ceia, sim ou não? Tudo bem? Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o quê? O Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice,
anunciar a morte até que eu venha. Eu sei que o assunto vai muito longe, e talvez, enfim, se a gente fosse parar para pensar, logicamente, depois a pastora puxa minha orelha, mas daí ela pode puxar já, tem essa liberdade. Se a gente fosse parar para pensar exatamente, falando Bíblia, né? Estou falando aqui folha, escrita, estou falando aqui escrita. O Novo Testamento começaria onde? Em Mateus ou em Atos? Ainda bem que a pastora já entendeu. Mateus ou Atos? Fala aí. Meu amor, eu não tenho bala para dar para ti, irmão Beri, hoje. Eu tenho bombom para dar para o irmão Beri. O Novo Testamento, se a gente seguir a lógica, começaria onde? Em Atos. Porque depois do que da morte de Cristo, que ele derramou seu sangue, ali se torna a nova aliança. Então, às vezes a gente confunde algumas coisas, porque a gente pega o livro de Mateus, nós pegamos o livro de Lucas, o livro de Marcos, livros, enfim, do Novo Testamento, supostamente falando, e a gente vê algumas práticas que aconteciam na época da Antiga Aliança, e mas nisso está escrito em Mateus, mas nisso está escrito em Lucas, mas nisso está escrito em Atos, mas nisso está escrito em Hebreus. Quando o escritor da carta de Hebreus escreveu o livro de Hebreus, que eu não vou dizer quem foi, porque alguns falam que foi Paulo, enfim, ou algum discípulo muito próximo de Paulo, porque a linguagem é muito igual à de Paulo. Então, quando Paulo escreve a carta de Hebreus, ele escreve para aquele povo que supostamente estava convertido, mas ainda estava fazendo práticas judaizantes. Estava ainda praticando coisas que judeus faziam. Então Paulo escreve o livro de Hebreus literalmente para orientar esse povo que, gente, vamos lá, se você ler, irmãos, se você pegar o livro de Hebreus, quem é que já leu o livro de Hebreus todo assim? Gente, lê de novo. Pega o livro de Hebreus e lê todo, porque o livro de Hebreus, ele vai trazer muito para nós essa nova aliança, a importância de Cristo. Hebreus capítulo 10, por exemplo, vai falar que Cristo, um exemplo, Cristo morreu, o sacrifício de Cristo morreu uma única vez e para ser eterno. Para muitos de nós, irmãos, Cristo tem que morrer todo dia, porque parece para alguns de nós que o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. O que Cristo fez na cruz foi meio fraco, assim, não foi tão bom, não foi tão forte. Porque para alguns crentes acham que Cristo tem que... Toda a Santa Ceia é uma morte de Cristo. Porque para alguns parece que quando vem se tomar a Santa Ceia, ali renova a aliança com Deus. Amém, verdade, glória a Deus por isso. Mas Cristo morreu uma única vez. Ele está falando aqui em Coríntios, Paulo está falando em Coríntios, exatamente isso, trazer a memória. Seu cabeção ou cabeçona, eu já morri. Participa do sangue do corpo para saber que eu já morri por você. Então agora você desfruta do que eu te entreguei. Quem quer desfrutar? Vamos desfrutar, irmão. Quando Cristo derrama sua cruz no Calvário, derrama seu sangue na cruz do Calvário, e eu vou rebobinar a fita lá atrás, lembra sobre isso? Mas antes disso, ele sempre deixa bem claro, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? Antes de você comer e você beber, né? Do pão e do vinho, você precisa se examinar. Deixa eu só Claro, tu é a pastora. É um assunto muito importante, muita gente tem dúvida. Esse examine-se é você, se você está consciente e entendendo o que Cristo fez por você. Entendeu? E porque o que acontece? Quando nós não estamos entendendo, quando ele fala assim, dignamente, é que você está compreendendo o que Cristo fez por você, que você realmente é uma nova criação, que ele morreu e derramou o sangue, que você é perdoado. O indigno é aquele que está fazendo sem ter consciência do sacrifício de Cristo. Entendeu? Isso é um temor, no caso. É um temor. É um temor de entendimento de quem eu sou, da minha identidade agora em Cristo. Não
no sentido de indignamente porque eu cometi muitos erros. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho a consciência de que eu cometi, mas eu estou perdoado em Cristo, eu tenho essa remissão em Cristo. Entendeu? Porque quando a gente fala de examine-se, muita gente pensa, ficar catando pecado, descobrindo por que eu pequei, né? Mas não é, o examine-se o quanto que eu estou digna de entender o que Cristo fez por mim naquela cruz. O quanto que realmente está vindo na minha memória o que foi Jesus ter me comprado naquela cruz. Né? Amém, irmãos? E daí a Bíblia continua, já que a pastora tocou. A Bíblia fala o quê? Por não discernir o corpo, por isso que há muitos entre vós doentes, muitos enfermos e muitos que dormem. Sim ou não? Sim. Amém? Mas o que Paulo está falando por não discernir o corpo? Não está falando por não discernir o corpo, que é o pão. Por não discernir o que é o corpo. Por vocês não discernir, porque Paulo sempre falou que corpo é a igreja. Por vocês não discernir o que é o corpo, por isso que há muitos entre vós doentes, muitos enfermos e muitos que dormem. Por quê? Porque o corpo não está sendo corpo. Entendeu? Nesse sentido, por você não ser o corpo é a igreja. Toda vez que Paulo fala sobre corpo, está falando isso aqui, ó. Nós, corpo. Então, por você não ser isso, e assim, pastor Aloísio, quem conhece? Pastor Aloísio, uma pregação dele na Santa Ceia, cara, muito boa. Ele falou algo que eu concordei com ele. Sabe qual é o nosso maior pecado numa ceia? O problema, entrou no assunto, mas vamos lá, vou trabalhar 3 minutos nisso aí. O problema é que nós chamamos de Santa Ceia. Quando a gente chama de Santa Ceia, aí está o problema, porque a gente santificou algo que não é santificado, no sentido de que o certo seria a mesa do Senhor. A gente chama de Santa Ceia, a gente trata como algo muito santo, muito que a gente não pode tocar, se afasta, porque aqui ali é mas se a gente chamasse de mesa do Senhor, seria mais fácil nós entendermos. Porque quando a mesa está em comunhão, estamos entre irmãos, é mais fácil a gente entender o que significa a ceia, né? Então, Judas estava na ceia, sim ou não? Jesus sabia que ele ia fazer, sim ou não? Sim. Jesus tirou ele da mesa? Não. Então o que acontece? O maior problema nosso numa ceia do Senhor é exatamente isso. Quando eu pego o pão e eu falo que eu não sou digno de participar do pão, da ceia do Senhor, aí está o meu pecado. Aí está o meu problema, porque eu estou falando para Cristo que o que Ele fez na cruz não foi suficiente. E aí, parênteses, né? E aí se coloca, não precisa. E aí isso é só a pastora comentou. E esse se torna indigno. Aqui. E aí entra naquele lugar, né? Indignamente. Ninguém seria digno, né? Isaías fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, eu acho que é um pecado anticristo mesmo, que é anti-o Cristo, eu deixar de participar da ceia, que é onde eu tenho consciência de que Cristo fez pra mim, que eu tô trazendo à memória. Então, os que tomam indignamente, aquele que acha que por si mesmo, o errado seria que não, então essa semana eu posso tomar ceia porque eu fui muito bom, e eu acertei por mim mesmo, e eu não cometi nenhum pecado, então eu sou bom nos meus olhos. Então o olhar de que eu sou bom em mim mesmo, tira a centralidade de Cristo e bota o Evangelho em nós. Então na verdade, isso é um sentimento anticristo e indigno, que entra nisso, porque todos pecaram e nós carecemos da graça de Cristo. É isso. Isso aí. Bom, vamos lá. Hebreus 8, tem até, o pastor falou que posso até às 11. Até que eu libere você às 9h30, eu posso ficar até às 11. Amém, irmão? Você pode ficar. Não tem problema, mas eu deixo já contigo, tu fica até a meia-noite, se quiser. Vamos lá, Hebreus 8, versículo 6, 7. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Próximo. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda.
Essa segunda o quê? A segunda aliança, esse segundo pacto. Vamos lá, eu esqueci o nome dele. Renan. Hebreus 7, 22. Portanto, melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Quem foi o fiador dessa nova aliança? Jesus Cristo. Vamos lá. Tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, existe uma frase que eu acho bem interessante, que fala assim: você desfruta de tudo aquilo que você conhece. Você desfruta de tudo aquilo que você tem conhecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, talvez seja importante. Eu sei que vocês estão na Igreja Plena da Graça, pastores são sensacionais, pregam aqui diariamente sobre isso, mas às vezes nós precisamos trocar os nossos óculos. Eu que trabalho com isso, com óculos, às vezes a pessoa está com um óculos antigo no rosto e já não enxerga bem. Então está na hora dela trocar o seu óculos para ter uma nova visão. Então, se você chegou aqui essa noite com um óculos antigo, ultrapassado, riscado, já não é mais o seu grau, a ideia é que você troque esse óculos. Você tenha, o Espírito Santo de Deus possa trazer para nós, essa noite, uma nova visão. Amém. Sim ou não? Amém. Possa trazer para nós essa nova visão, porque você, nada pior do que viver debaixo da lei. Nada pior para um crente, irmão, viver debaixo da lei, de preceitos, de regras, de manobras, de isso, de fazer aquilo, de fazer aquilo outro. A Bíblia fala que Cristo foi para a liberdade, que Cristo... Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade, vamos lá. A lei só traz carga. O legalismo nunca elogia. Você já viu aquele crente legalista? Quem que já conhece um crente legalista? Nunca elogia nada, irmão. Miserável, tudo está ruim. Nada presta. Nada funciona. Se você vê um irmão desse, é um irmão legalista, porque na cabeça dele, ele tem que fazer muitas coisas para agradar o Senhor, e ele quer te enquadrar nesse mesmo lugar que você tem que fazer muitas coisas para agradar o Senhor. Então, na cabeça de muitas pessoas, às vezes não é bíblico, não lê a Bíblia, e o pior é que na cabeça de alguns desses legalistas, aquilo que eu faço, ele enquadra. Na cabeça dele, ele tem uma lista de pecados na cabeça dele. Então, aquilo é pecado. Quem aqui já viveu em igrejas, por exemplo, eu vou chutar aqui, né? Por exemplo, que usar barba era pecado. Sim. Irmão Alberi, você está errado, você está excluído da igreja, vai embora porque você está barbudo. Eu sou um judeu. Então, usar barba era pecado. Beleza. Mas bigode não. Olha só, qual era a lógica da coisa, irmãos? Qual é a lógica? Tipo assim, barba não pode, mas bigode pode. Onde está escrito? Onde é que fala? Onde é que a Bíblia fala sobre isso? E glória a Deus por isso, irmãos. Deus levantou e está levantando aqui, ó. Aqui, Natan, uma geração extremamente bíblica. Ó, eu vou profetizar. Extremamente bíblica e sensível ao Espírito de Deus. Por isso que essa promessa para o Brasil de vir um avivamento sobre o Brasil é através do avivamento bíblico. Um avivamento realmente bíblico, baseado na palavra. Porque às vezes nós vamos sentar com esses jovens, já discutir Bíblia nem é uma surra deles, irmão. Não dá nem para arrancada, às vezes, sentar com eles para discutir Bíblia. Vai apanhar porque eles estão estudando, estão queimando no Senhor. Eu vejo pela minha pequenininha, a Alice, ela já está ali ligada e já querendo decorar o versículo bíblico, já está ali. Então essa geração já está levantando. Só que a gente vê sobre essa questão do legalismo, por exemplo,
Vou falar, por exemplo, o Beto com aquele carro dele ali, que deve ser 1000, 0.8, não anda, não passa de 80 por hora, com certeza o Beto nunca ganhou uma multa de trânsito, por causa da potência do carro. Às vezes eu tinha um carro mais simples, peguei um carro um pouquinho mais forte e já levei umas 2 multas, porque às vezes não controla, o carro daqui ali, andando em 150, 160 por hora, nem sentiu. Só que, beleza, algum dia, Beto, você andando na BR, por exemplo, 80 por hora, seguindo todas as regras, algum guarda te parou e falou: Beto, parabéns, você está seguindo todas as regras, 80 por hora, muito bem, parabéns. Alberi, você com aquela Kicks lá, parabéns. Alberi, 80 por hora, parabéns, você, sensacional. Alguém já fez isso? Mas quem já foi parado ganhou multa por excesso de velocidade? Ou eu nunca aconteceu isso, mas quem algumas vezes foi parado na BR porque foi pegado o secador, como fala antes, e lá a polícia rodoviária parou e o guarda vai ser bem simpático com você, né? Queridão, passa a carteira lá, já vai vir puxando a orelha. Por quê? Essa ideia, para você ver como funciona o legalista. O legalista só critica. Quem vive na graça do Senhor, quem vive na nova aliança, ele desfruta do ambiente. Ele desfruta porque sabe que nós somos um corpo. Se algo não está funcionando, essa engrenagem, como a Raíssa tem puxado a minha orelha, ela sempre puxou a minha orelha: pai, você está muito parado. Sempre falou isso um ano, acho, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Pai, você está muito parado, você não está falando mais. Você antes ensinava, você às vezes pregava, você ensinava, você dava aula. Era muito ativo, líder de jovem lá. E daí veio a pandemia e eu fiquei junto. Parei junto com a pandemia e ela: pai, você está parado. Você faz parte de uma engrenagem. E essa engrenagem, como você não está mais nessa engrenagem, a engrenagem não está se movimentando como é para se movimentar. Irmão, então eu vou usar as palavras que ela usou para mim: irmão, você faz parte de uma engrenagem. Se você não está fluindo, ou se você não está se movimentando dessa engrenagem, essa engrenagem não está indo na rapidez que ela tem que ir, porque você não está encaixado nessa engrenagem. Amém, irmãos? Amém. Então, porque faz, eu não estou fugindo da apostila, porque uma das perguntas é: de que forma a nova aliança impacta a sua vida diária? Então eu estou trazendo para uma realidade diária. Como que essa nova aliança, essa liberdade em Cristo, a irmã abriu aqui, dando testemunho sobre a questão de evangelizar, como que isso tem impactado a sua vida diariamente? Quem aqui é livre? Amém. Só isso? Quem é livre? Amém. Eita glória, até para vocês acordarem. Levanta, senta para acordar. Então, somos livres. Amém. Livre. E a gente vê muitas pessoas com a mente presa nesse legalismo, nessa lei. Quem aqui, deixa eu pegar aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui lá, o Renan, abre para mim aí Hebreus 13, 15 e 16. Eu vou falar algo para vocês, irmãos, eu não quero que vocês se escandalizem. Misericórdia. A música de... Se eu falar para você, daí teria que fazer uma outra aula. Se eu falar para você, pastor, depois puxa meu orelha, depois. Se eu falar para você que Deus não exige mais nenhum sacrifício seu para com Ele, o que você acha? Porque eu vou fazer um sacrifício, tal coisa. Irmãos, alguns crentes só mudam o que faziam na igreja católica na igreja evangélica. Porque na igreja católica eu subia a escada de joelho para pagar promessa. Alguns crentes fazem alguns votos
Sobe no monte Foi para ela que promessa. disse. Pastor, obrigado, Senhor. Alguns crentes fazem outras, Senhor. Sim. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de Louvor. isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Próximo. E não esqueceis da benevolência e comunicação, porque tais sacrifícios se agradam a Deus. Eu vou ler aqui na minha passagem. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Não se esqueça de praticar o bem e de muita cooperação, pois de tais sacrifícios Deus... Não esqueçam de que de fazer o Bem. Então, qual é o sacrifício que Deus se agrada, irmãos? Vamos lá. Mateus 9, do 9 ao 13. Mas acho que pode ir, mas vamos lá, pode fazer isso aí. Tá. Quando Jesus saiu, eu vou ler aqui na minha passagem, acho que fica mais fácil de eu entender. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores viram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa que quero misericórdia e não Sacrifício. pois não vim chamar os justos, e sim pecadores. O que Jesus está falando aqui para os discípulos, para aquele povo que está ouvindo ele? Galerinha, o sacrifício que eu espero de vocês hoje não é mais para com Deus, não é mais para Deus. Eu não preciso mais sacrificar para Deus. O meu sacrifício hoje é para o próximo. Quando eu me sacrifico para o próximo, automaticamente eu estou fazendo o quê? Sacrificando para Deus. Estou agradando a Deus. Até, eu sei que eu vou tocar em algo santo, mas, entre aspas, até os nossos jejuns são errados. Por que você tem jejuado? Pelo que você tem jejuado? Vou jejuar 3, 4 dias para me arrumar um emprego. Você acha que Deus aceita barganha, irmão? Você acha que através do seu sacrifício de jejum, Deus vai abrir as portas para você? Se você pegar a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai entender qual o jejum que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? É você pegar a Bíblia, você vai entender qual é o jejum que agrada a Deus. Quando você abre mão da sua alimentação, amém? Você abre mão de algumas coisas. Hoje o pessoal jejua de redes sociais, amém? Glória a Deus por isso, enfim. Antigamente não tinha redes sociais, então não tinha porque Jesus jejuar de redes sociais. Mas hoje o pessoal jejua de redes sociais, amém? Esse jejum de redes sociais, esse jejum de privação de alimentos, a privação de certas coisas serve para quê? Senhor, hoje eu não vou comer, vou abrir mão da minha alimentação, porque eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo, Senhor. É só isso. Ah, mas eu vou jejuar porque eu quero tal coisa. Irmãos, isso nada mais é que barganha. Nada mais é do que você subir a escada da igreja matriz de joelho até ser sangue. Da igreja matriz é fácil. Da igreja matriz é fácil. A igreja, acho que é ali de Gaspar, que a escada é gigantesca. Então está vendo como a religiosidade, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança está impregnado em nossas mentes? Só deixa eu ver aqui, se eu acho essa passagem aqui. Espera aí, só um minutinho. Irmão, me dá só mais 5 minutos. Pode ser? Eu acho que... Eu acho que essa coisa do jejum é muito particular. E te digo que, né, com todo respeito, Sim. aí contigo, Aham. mas com todo respeito, eu discordo, porque assim, na minha vida, tudo que eu
conseguir tudo que eu quero com o Senhor é com jejum e oração. Agora que você disse, tu não deixa só de comer, tu tem que ter um propósito. Isso aí. Entendeu? Então, se tu tem um propósito, se tu coloca diante do Senhor e tu tá ali, né? É um jejum por consagração, no caso que a gente fala, né? Sim. É jejum e oração. Então, assim, alcança. Comigo, graças a Deus, eu não vou Quando nós estamos jejuando, nós estamos ali humilhando, digamos, a nossa alma e o nosso corpo, né? E o espírito fica mais ativado. Nesse espírito ativado, o Senhor vai dar conselho, vai dar instrução, vai dar direção, porque a gente está mais sensível. Então eu vou ouvir melhor a direção de Deus. O que Deus quis dizer, eu não posso fazer um sacrifício dizendo assim, eu vou jejuar para ganhar, entendeu? Porque não é barganha. Mas é um elemento de submissão. Exato. Eu estou me submetendo à vontade de Deus, ao ouvir o que Deus quer falar. É igual que tu querer dar o dízimo para querer algo em troca. Isaías 58. Quem tiver a Bíblia aí, rapidinho. Versículo. Cadê você? Cadê o 4? O 3. Vamos lá. Por que jejuamos, dizem, se não viste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão, em rixa, em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que escolhi, olha, esse jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre um pano de saco cinza, esse, tipo assim, o Senhor está falando ali, será que esse jejum que eu pedi para vocês, que vocês se humilhem, incline a cabeça como um junco e se deite sobre um pano de saco, quer dizer, você se sacrifique? Essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Próximo. O jejum que eu desejo não é este. Não só eu estou falando, é a Bíblia. O jejum que eu quero não é este. O que eu quero é que vocês solte a corrente dos injustos, das injustiças, desata as cordas do jugo, põe em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Próximo. Não é partilhar sua comida com o faminto e abrigar o pobre desemparado, e vestir um nu que você encontrou na rua e não recusar ajuda ao próximo. Agora ele está falando assim, olha, o jejum que eu quero, que então, vocês às vezes deixam de comer, não por simplesmente deixar de comer, porque às vezes eu estou com o prato na minha mesa cheio e alguém bate na minha porta com fome. É o bom samaritano, né? Que ele deixou de comer, fez tudo Então, isso. eu vou deixar de comer naquele momento para mim dar ao próximo. O que a pastora falou, exatamente. Então, isso que o jejum que Deus aceita. Hoje eu não vou tomar café, hoje eu não vou almoçar, hoje vai ser o meu sábado. O dia do Senhor. O dia do Senhor. E eu vou estar lá. Se não acontecer nada, se a minha porta de emprego não acontecer, se o meu carro novo não vir, se a minha loja está falida e continua falida, glória a Deus, eu vou continuar glorificando o Senhor, eu vou continuar louvando o Senhor, porque o livre acesso eu já tenho, o amor eu sou amado, tudo eu já tenho no Senhor e está tudo bem. É porque o que eu quero dizer é que às vezes, até os nossos jejuns viram barganhas. E muitos de nós, irmãos, muitos crentes hoje estão desviados porque foi ensinado errado para eles, muitas das vezes isso, e eles foram crentes sinceros, crentes que buscaram o Senhor com sinceridade, mas a irmã está passando dificuldade no casamento, às vezes foi orientada, irmã, vai jejuar pelo seu marido, e a irmã ficou lá 20 anos jejuando, e nunca alcançou o marido, porque foi ensinado a ela a maneira de jejuar errada, e ela, na sinceridade dela, falou, cara, jejuei 20 anos, não adiantou nada. Jejuei 20 anos, fiquei 20 anos sem comer. E aí a resposta vem aí no 9. Clamarás, o Senhor te responderá. Isso, me ajuda, irmã Não Aline. tem, mas Próximo. aí o Senhor vai responder. Próximo. Isso, me ajuda, pelo amor de Deus. 8.
Então a sua luz irromperá. Oi? Não, tá bom. Ah, tá, perdão. Então a sua luz. Para, meu Deus, como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. 9. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar de seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade de falar. Ali está uma tradução diferente, né? Mas literalmente é o seguinte: quando eu me sacrifico para o próximo, jejuo para o próximo, automaticamente, além da semeadura, irmão. Além da semeadura. O que você está vivendo hoje são coisas que você plantou lá atrás e hoje você está colhendo. Então o que eu quero dizer nessa aula, e aqui eu termino, senão a gente vai longe. O que você quer colher nos próximos anos? O que você quer colher nos próximos anos, você tem que começar a plantar quando? Hoje. Se você quer colher generosidade, você vai ter que começar a plantar generosidade. Se você quer colher amor, você vai ter que começar a plantar amor. Então, quando eu falo que todo sacrifício que hoje Deus quer não é mais para com Deus, no sentido que como? Que o que Deus espera de mim é que eu me sacrifique para com o próximo, e automaticamente eu vou estar sacrificando por eles. Porque alguns legalistas, ou a grande maioria dos legalistas que vivem presos em preceitos, sacrificam para Deus diariamente, mas passam o irmão do lado pedindo alguma coisa. Deus te abençoe, irmão. E bate no peito. Vai orar. Vai orar, irmão, que Deus te abençoe. Então é nesse sentido, sacrifica para Deus, mas esquece de sacrificar para o outro. Então o caminho é o contrário, sacrifica para o irmão e automaticamente você vai estar sacrificando para Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? 9h30 ponto. Quem está vivendo aqui na Nova Aliança? Amém. Quem aqui vai sair daqui mais leve? O fardo é leve, suave, a caminhada é tranquila. Como está dizendo, existe uma frase dos legendários: desfrute o caminho. Os legendários estão falando isso, desfrute o caminho. Então, irmãos, desfrute o caminho. Desfrute o caminho com o Senhor. Amém? Vamos orar?